Você já se sentiu sozinho por defender aquilo em que acredita? Já teve a impressão de que todos estavam contra você e que a sua fé estava sendo colocada à prova? Então, prepare-se para conhecer a história de Elias, um homem comum, escolhido por Deus para enfrentar uma geração inteira. Um profeta que viu o fogo descer do céu, mas que também conheceu o medo, o cansaço e a solidão. A história de Elias aconteceu em Israel, durante o reinado do rei Acabe. Naquela época, o povo havia se afastado dos caminhos de Deus e começou a adorar Baal, um falso deus. A rainha Jezabel, esposa de Acabe, perseguia os profetas do Senhor e tentava eliminar todos aqueles que permaneciam fiéis. Foi nesse cenário de idolatria, injustiça e corrupção que Elias apareceu. Ele não buscava aplausos, reconhecimento ou popularidade. Elias era um profeta levantado por Deus para anunciar uma mensagem que ninguém queria ouvir. Diante do rei Acabe, Elias declarou: "Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra." Depois dessa declaração, Deus mandou Elias se esconder junto ao ribeiro de Querite. Ali, o Senhor cuidou do profeta de uma maneira sobrenatural. Corvos levavam alimento para Elias e ele bebia da água do ribeiro. Mas depois de algum tempo, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Talvez você esteja vivendo exatamente assim. O lugar que antes sustentava você, secou. A oportunidade desapareceu, a porta se fechou e os recursos parecem ter chegado ao fim. Mas o fim de um ribeiro não significa o fim da provisão de Deus. Então, o Senhor enviou Elias até Sarepta, onde vivia uma viúva. Ela tinha apenas um pouco de farinha e azeite e estava preparando a última refeição para si mesma e para o seu filho. Elias pediu que ela preparasse primeiro um pequeno pão para ele. Em seguida, declarou que, pela palavra do Senhor, a farinha não acabaria e o azeite não faltaria até que a chuva voltasse à terra. Aquela mulher obedeceu e Deus sustentou aquela casa durante todo o período de fome. Mas algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente e morreu. Elias clamou ao Senhor e Deus ouviu sua oração. O menino voltou a viver e aquela mulher reconheceu que Elias era verdadeiramente um homem de Deus. Depois de 3 anos de seca, o Senhor mandou Elias voltar ao encontro de Acabe. Então, o profeta lançou um desafio no Monte Carmelo. Diante do povo e dos profetas de Baal, Elias declarou: "Até quando vocês vão ficar divididos entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no." Foram preparados 2 sacrifícios. Os profetas de Baal clamaram durante horas. Gritaram, dançaram e até se feriram, mas nenhuma resposta veio. Não houve voz, não houve sinal, não houve fogo. Então Elias reparou o altar do Senhor, colocou o sacrifício sobre ele e mandou derramar água 3 vezes. A madeira ficou encharcada e uma grande quantidade de água encheu o altar. Depois, Elias fez uma oração simples e poderosa. "Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo." Naquele instante, o fogo do Senhor caiu do céu. Consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água que estava ao redor do altar. Quando o povo viu aquilo, caiu com o rosto em terra e declarou: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Depois daquela grande vitória, Elias orou novamente e Deus enviou chuva sobre a terra. A seca terminou e a bênção voltou a Israel. Mas logo depois, Jezabel ameaçou matar Elias. O profeta que havia enfrentado centenas de falsos profetas, agora fugiu para o deserto. Cansado, assustado e completamente abatido, Elias se sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. E aqui existe uma lição poderosa. Até os homens e as mulheres de fé podem se sentir cansados. Até quem já viu milagres pode passar por momentos de medo. Mas Deus não condenou Elias por estar exausto. Deus cuidou dele. Um anjo tocou no profeta e disse: "Levante-se e coma." Deus alimentou Elias, fortaleceu seu corpo e o conduziu até o Monte Horebe. Ali, Elias esperava encontrar o Senhor em um grande vento, em um terremoto ou em um fogo. Mas Deus não estava no vento. Não estava no terremoto, não estava no fogo. Depois de tudo isso, veio uma voz mansa e delicada. Elias descobriu que Deus também fala no silêncio. Ele não estava abandonado.
Ainda havia propósito, direção e uma missão para mim na sua vida. Essa história nos ensina que a fé pode nos levar ao monte da vitória, mas também pode nos encontrar no deserto da exaustão. E nos dois lugares, Deus continua presente. Talvez hoje você esteja enfrentando uma seca, uma perseguição ou um momento de solidão. Talvez esteja cansado de lutar e pense que ninguém percebe a sua dor. Mas lembre-se de Elias. Deus vê você, sustenta você e ainda tem planos para a sua vida. O mesmo Deus que enviou fogo sobre o Monte Carmelo, também enviou alimento ao profeta no deserto. O mesmo Deus que respondeu com poder também falou com uma voz mansa. Por isso, não desista porque a resposta ainda não chegou. Não abandone a fé porque o caminho ficou difícil. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, Ele está trabalhando nos bastidores e preparando você para o próximo capítulo da sua história. Se você acredita que Deus continua presente mesmo nos dias difíceis, escreva nos comentários: o Senhor é Deus. Se você recebe esta palavra, escreva também: eu recebo. Inscreva-se agora no canal. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que está cansado, desanimado ou enfrentando uma grande batalha. Aqui, você encontrará histórias bíblicas para fortalecer a sua fé, renovar a sua mente e lembrar que Deus ainda realiza milagres. Você pode até passar pelo deserto, mas não passará sozinho. O mesmo Deus de Elias continua sendo o seu Deus. E no tempo certo, Ele também fará chover sobre a sua vida. Deus abençoe você abundantemente. Até o próximo vídeo.